E começando diretamente aqui com o Banco do Brasil, ticker BBAS3, a gente está em nossa planilha de preço teto 2024, que eu editei e já coloquei aqui nessa célula o lucro reportado pelo banco de 37,9 bilhões de reais, e aí deu um lucro por ação de R$ 6,64, e o payout praticado pelo banco foi de 40%, o que gerou um dividendo por ação líquido de impostos de R$ 2,33, o que foi um dividend yield de 8,54% nessas cotações de R$ 27,31. Pessoal, vocês podem me questionar por que eu estou colocando aqui esse payout de 40%, e a minha resposta é porque de fato foi isso que foi praticado pelo banco. Se você tirar 40% desse lucro aqui reportado pelo banco, e depois tirar também os 15% de cada JCP, o que você vai achar é esse dividendo por ação de R$ 2,33, que foi de fato o que o banco pagou para os acionistas, que caiu no bolso dos acionistas de BBAS3. Para você chegar naquele payout prometido de 45%, você teria que pegar aqui um lucro base para a distribuição de proventos, que no ano de 2024 foi 11% menor do que esse que eu estou mostrando na tela. Agora vamos falar sobre 2025 e 2026 para o Banco do Brasil, ações BBAS3. A gente vem aqui nesse site Yahoo Finanças, onde tem o EPS Trend, que seria uma espécie de tendência de lucro por ação dos analistas de mercado. E observe que para 2025 está na faixa de R$ 6,86 o lucro por ação, e para 2026 de R$ 7,31. Se a gente for olhar aqui embaixo, seria um crescimento de 3,74% para este ano e 6,69% para 2026. Se a gente colocar isso aqui nessa outra planilha de projeções de lucro para 2025, considerando aí o lucro por ação, a tendência de lucro por ação do site Yahoo Finanças, a gente coloca na célula aqui um lucro por ação de R$ 6,86, que vai gerar automaticamente esse lucro projetado, então, de 39 bilhões para o ano de 2025, aí considerando o payout de 42%, porque o Banco do Brasil divulgou aquele documento, né, onde ele deu essa margem para diminuir o payout. Então vai ser entre 40% e 45%, a gente está chutando aqui 42%, dá um dividendo por ação nessa ordem de R$ 2,31, já líquido de impostos. Observe que eu estou multiplicando na célula tanto por 0,87, retirando 13% ali para imposto de renda, como por 0,92, considerando que esse lucro projetado aqui é o lucro líquido ajustado, né? E para calcular o dividendo, a gente tem que considerar o lucro base para a distribuição de proventos, que no ano passado, de 2024, foi 11% menor, mas está colocando aqui apenas 8% menor, como foi em 2022 e 2023. E aí está dando esse dividendo por ação de R$ 2,31, um yield ainda bem interessante de 8,44%, líquido de impostos, e esse indicador preço sobre lucro abaixo de 4 vezes. Então, para o ano de 2026, as projeções sobem para R$ 7,31 de lucro por ação, e colocando nessa outra planilha aqui que se refere ao ano de 2026, a gente vai encontrar esse dividendo por ação mais forte de R$ 2,46, um dividend yield projetado de 9%, e o indicador PL de apenas 3,74 vezes. E veja como o Banco do Brasil estaria barato mesmo com essas cotações acima dos R$ 27. Uma média histórica do indicador PL é na faixa de 6,4 vezes. E se a gente olhar aqui desde 2011 para cá, apenas em 2015 e em 2022, que esse indicador ficou abaixo de 4 vezes. E rapidinho aqui, pessoal, para vocês que acompanham o canal Dividendo Complementar, deixa eu pedir a inscrição de vocês para a gente ganhar cada vez mais relevância aqui no YouTube, e a nossa planilha de preço teto, que é gratuita, se espalhar cada vez mais pela internet. Claro que se você quiser mais conteúdo da gente, temos também o clube de membros. Inclusive, a gente tem vários vídeos exclusivos para membros. O mais recente foi sobre a Copel. Se você ainda não for membro, você pode vir nessa playlist chamada
vídeos para membros e clicar aqui em cada um desses vídeos e dar uma olhada pelo menos na descrição para ver se alguma coisa lhe interessa. E além disso, ainda temos a planilha da independência financeira, postagens exclusivas, o grupo no Telegram e muito mais. Tudo por R$ 4,99. Agora falando da ISA Energia Brasil, cujo ticker é ISAE4, e aí o lucro que ela reportou no ano de 2024 ficou acima dos 2 bilhões de reais. Ela praticou um payout de 75% como prometido e o dividendo por ação já líquido de impostos foi de R$ 2,00, o que gerou um yield de 8,65% nessas cotações de R$ 23,20. Olhando aqui o que os analistas estão achando para a ISAE4 para 2025, eles esperam um lucro por ação de R$ 2,30, o que seria uma queda nos lucros de 27%, pessoal. Mas de qualquer forma, colocando aqui nossa planilha de projeções para 2025, a gente coloca os R$ 2,30 aqui. A planilha gera automaticamente esse lucro de 1 bilhão e 500 milhões de reais. Observe que é uma queda brusca que os analistas estão esperando para ISA Energia. Eu acho estranho essas projeções, mas de qualquer forma, tá aqui, a gente vai continuar o payout de 75%. Daria um dividendo por ação já líquido de impostos de R$ 1,47. O yield seria de 6,32%. O indicador preço sobre lucro estaria em 10 vezes. Para o ano de 2026, as projeções dos analistas sobem para R$ 2,72. Colocando em nossa planilha aqui do ano de 2026, a gente coloca nessa célula do lucro por ação. Automaticamente a planilha calcula o lucro projetado, que fica na faixa de 1,8 bilhão de reais, ainda inferior ao ano de 2024, mas de qualquer forma vamos continuar aqui com essa análise. O payout de 75% geraria um dividendo por ação líquido de impostos de R$ 1,73, que seria um yield de 7,5%, e o indicador preço sobre lucro cairia para 8,53 vezes. E vindo aqui para o histórico de preço sobre lucro da ISAE4, tem essa média muito alta aqui, mas esse ano de 2013 está sujando aqui essa análise do indicador. Mas se a gente dá uma olhada aqui nesses valores mais recentes, o indicador sempre esteve ali na faixa entre 6 e 8 vezes, atualmente entre 4 e 5 vezes. Então, se a gente olhar esse histórico e olhar o que a gente está vendo aqui para 2025 e 2026, as ações estariam até caras, mas lembrando que isso são projeções de lucro por ação dos analistas e eu acho até estranho, né, essa redução brusca aí nos lucros da empresa. Agora falando do Banco Bradesco, o Bradescão, ticker BBDC3 e BBDC4, que reportou esse lucro aqui de 19,6 bilhões de reais no ano de 2024 e muita gente critica o banco porque tá com o ROI muito baixo, né? Em algum momento da história, o Banco Bradesco disputava com o Itaú para ver quem teria os maiores lucros, e o Itaú já está reportando em lucros acima dos 40 bi e o Bradescão chegando novamente nos 20, mas o que vale a pena dar uma olhada, estudar o Banco Bradesco são as atuais cotações que estão muito baixas. Se a gente olhar aqui o histórico, né, um gráfico semanal do Bradesco, observe que essas cotações atuais são bem parecidas ali com março de 2023 e também com a pandemia ali no começo de 2020, onde as ações estavam nesses patamares dos R$11. Estou falando aqui de BBDC4. Então qualquer recuperadinha aqui para a faixa dos R$15, por exemplo, já seria uma alta de 35%. De qualquer sorte, nesse ano de 2024, o Bradesco aplicou esse payout aqui de 57,6%, o que gerou um dividendo por ação interessante de 94 centavos para as ações preferenciais com final 4 e de 86 centavos para as ações ordinárias com final 3. Se você me perguntar qual das duas está valendo mais a pena comprar hoje, é só você olhar o Dividend Yield, que é de 8,4% para Bradesco 4 e de 8,3% para Bradesco 3. Então as ações preferenciais estão valendo mais a pena, ainda mais que tem mais liquidez e você pode fazer ali uma venda coberta para ganhar um dividendo sintético. Então BBDC4 está mais interessante do que BBDC3. Isso aqui não é recomendação de investimento, pessoal. Estudem aí direitinho, só estou falando qual das duas que vale mais a pena caso
você queira aportar em Bradescão. Se a gente for aqui para o ano de 2025, eu já peguei esse lucro por ação do site Yahoo Finanças, vai dar ali R$ 2,08 atualmente, o que seria um lucro projetado acima dos 22 bilhões, então saindo de 19,6 para 22 bi, é um crescimento interessante. Coloquei aqui, chutei um payout de 55%, mas o Bradesco tem pagado até superior a isso, vai dar um dividendo por ação de R$ 1,02 para as ações preferenciais PBDC4, o que seria um dividend yield projetado de 9,06%. E olha só esse indicador, preço sobre lucro, de 5,4 vezes para Bradesco 4. E se a gente ver aqui no histórico do Bradesco 4 de preço sobre lucro, olha que a média, pessoal, fica ali em 10 vezes e atualmente rondando os 5, qualquer coisa. Observe que na história, voltando até 2011, somente em 2015 que Bradesco 4 ficou ali com esse preço sobre lucro entre 5 e 6 vezes. Se a gente for olhar agora para o ano de 2026, aí sim os analistas estão esperando um crescimento forte nos lucros, lucro por ação de R$ 2,48, o que geraria 26,4 bilhões de reais de lucro para o Bradescão, e o dividendo por ação de Bradesco 4 iria para R$ 1,21 já líquido de impostos, que seria um dividend yield beirando 11% e o preço sobre lucro nunca visto antes de 4,53 vezes. Pelo menos nunca visto antes aqui, voltando até 2011, né, pessoal? E já que eu citei o Banco Itaú, vamos falar logo dele aqui, ações ITUB3, e eu peguei esse gráfico semanal das ações. Observe aqui que em março de 2020 ela estava cotada em R$ 13,30 o ITUB3 e de lá para cá subiu bastante para R$ 28,56. Muito diferente de Bradesco, né, pessoal? Porque os lucros do Itaú também são muito diferentes dos lucros do Banco Bradesco, que ficou aí patinando, caiu, agora está tentando recuperar, enquanto o Itaú sempre reportando crescimento de lucros em cima de crescimento de lucros a cada ano. E em 2024, o Banco Itaú reportou esse lucro de 41,4 bilhões de reais. O lucro por ação ficou em R$ 4,22. O payout já líquido de impostos, diferente das outras ações que a gente coloca um payout bruto e depois retira aqui alguma porcentagem no dividendo por ação, o Banco Itaú a gente não precisa fazer isso, porque eles já falam para a gente qual o payout líquido que praticaram e foi de 62%. Aqui falando apenas de dividendos, porque ainda tem aquela parte de recompra de ações que não estamos colocando na conta. Vai dar um dividendo por ação, então, que o banco pagou para os acionistas, caiu no bolso dos acionistas, ou vai cair aí, né, nos próximos meses, R$ 2,62 referente aos lucros de 2024. O que gerou um dividend yield de 9,17%. E as projeções dos analistas para o ano de 2025 é um crescimento do lucro por ação na faixa de R$ 4,58, o que seria um lucro projetado total de quase 45 bilhões de reais, gerando um dividendo por ação de R$ 2,75 líquido de impostos, se a gente considerar um payout de 60%, que aí, pessoal, a gente já estaria considerando aquele dividendo extraordinário que aconteceu em 2024, referente a 2024 e referente a 2023. Se acontecer e continuar acontecendo nos próximos anos, o payout ele fica nessa faixa de 60%, e aí o dividend yield projetado de 9,6%, líquido de impostos, o indicador preço sobre lucro de 6,2 vezes. Para 2026 as projeções são de mais crescimento e o lucro projetado de 49 bilhões de reais, encostando nos 50 bi, o lucro por ação de R$ 5,02, isso aqui deve aumentar porque a quantidade de papéis vai diminuir, já que o bancão, né, o Itaú, ele divulgou aquele programa de recompra de ações. Então isso aqui deve ficar aumentando alguns centavinhos. Considerando ainda um payout de 60%, daria um dividendo por ação de R$ 3,00 e um dividend yield de 10,55%. O indicador preço sobre lucro de 5,69 vezes. Se a gente vier na história aqui do Banco Itaú ITUB3, a média do indicador preço sobre lucro é de 8,83 vezes. E na história aqui é raros momentos
em que o Banco Itaú está com esse indicador abaixo de 6 vezes, apenas no ano de 2015. Já que estamos falando de crescimento nos lucros, vamos falar sobre a BB Seguridade, ticker BBSE3. Também estamos com esse gráfico semanal aqui e observe que na pandemia ali no começo de 2020, as ações estavam cotadas nos R$ 15,75 e vieram subindo bastante porque seus lucros também subiram bastante, assim como o do Banco Itaú, e as cotações hoje nos R$ 37,84. A seguradora reportou esse lucro de 8 bilhões 153 milhões de reais, o lucro gerencial em 2024. A quantidade de papéis deu uma reduzida aqui, era de 2 bilhões, mas a empresa recomprou bastante, então esse lucro por ação é de R$ 4,19. O payout que ela praticou foi de 88,2%, gerando um dividendo por ação de R$ 3,70 e um yield de quase 10% nessas cotações de R$ 37,84. Para o ano de 2025, os analistas estão estimando aqui um lucro por ação de R$ 4,51. Jogando isso em nossa planilha, a gente vai ver que o lucro projetado então fica de 8,7 bilhões de reais, um crescimento interessante para esse ano de 2025. O payout a gente está colocando aqui de 85%, o praticado no ano passado foi maior do que esse. O dividendo por ação de R$ 3,83, bem interessante, gerando um yield líquido de 10,13%. E o indicador preço sobre lucro ficaria em 8,39 vezes. Já para o ano de 2026, as projeções são de mais crescimento nos lucros e o lucro por ação indo para R$ 4,74, colocando também aqui nossas projeções para 2026, seria um lucro projetado de 9,2 bilhões e um lucro por ação então de R$ 4,74, considerando esse payout de 85%, dividendo por ação acima dos R$ 4,00, o yield de 10,6% e o indicador preço sobre lucro de 7,98 vezes. E a gente pode até achar caro esse indicador preço sobre lucro de 7,98 vezes, mas se olharmos a história da BB Seguridade, nunca antes ela apresentou um preço sobre lucro abaixo de 8 vezes. Lembrando que a BB Seguridade fez o seu IPO, entrou na Bolsa de Valores nesse ano de 2013. E para a CPF Energia, ticker CPFE3, que reportou um lucro bem interessante nesse ano de 2024 na faixa de 5,7 bilhões de reais, o que deu um lucro por ação de R$ 5,00. O payout praticado foi de 55%, acima do prometido de 50%, mas ela tem praticado mesmo esse 55% nos últimos anos e deu um dividendo por ação líquido de impostos. A empresa só paga dividendos, não paga JCP, então não temos que nos preocupar com o imposto de renda aqui. R$ 2,79 por ação, o que gerou um dividend yield de quase 8% nessas cotações de R$ 35,00, mas teve muita gente que aproveitou quando a CPFE3 caiu ali para a faixa até dos R$ 31,00. Bom, já falando das projeções dos analistas aqui para os anos de 2025 e 2026, é muito estranho. Eles estão prevendo aqui um lucro por ação de apenas R$ 3,63. Se a gente jogar isso aqui em nossa planilha, vai gerar um lucro total para a empresa de 4,1 bilhões de reais. Seria uma queda muito forte nos lucros, né? Na faixa de 23% de queda. Se a gente pegar aqui o 2024, 5,7%. 2025 eles esperam 4,1%. Enfim, muito pouco, né? Mas vamos continuar aqui a análise. Payout de 55%, geraria um dividendo por ação de apenas R$ 2,00 e um yield abaixo de 6%. O preço sobre lucro ficaria em 9,66 vezes. Se a gente pegar aqui para 2026, melhora um pouquinho, mas ainda muito aquém do que eu acho que a empresa pode reportar. R$ 4,34 de lucro por ação. Colocando nessa outra planilha de projeções para 2026, a gente tem um lucro projetado de 5 bi, ainda inferior ao ano de 2024. Payout, o mesmo dividendo por ação seria de R$ 2,39 e aí o dividend yield ficaria de 6,8% e o indicador preço sobre lucro de 8 vezes. Se a gente ver na história que esse indicador preço sobre lucro tem uma média
de 12,7 vezes, porém, no passado mais recente aqui, o indicador sempre ficou entre 6 e 8 vezes. Então, se a gente olhar as projeções de 8, estaria até na margem superior, um pouco caras as ações CPF E3, mas, sinceramente, eu não acho que o lucro da empresa ela vai despencar desse jeito, até porque, pessoal, se a gente olhar aqui o lucro por ação desde 2016-17, onde os chineses assumiram a empresa, né, ele vem crescendo sistematicamente ano a ano. E em 2024 não está esses R$ 4,76 não. A gente acabou de ver que está nos R$ 5,00, então de R$ 4,80 pula para R$ 5,00 e de repente os analistas esperam que para 2025 simplesmente vem aqui para essa faixa de R$ 3,60 e poucos centavos. Isso aqui não é recomendação de investimento, estudem direitinho aí o que vocês forem comprar. E se você gostou desse conteúdo, já deixa seu like também, se inscreve no canal Dividendo Complementar para fortalecer aqui o nosso empenho, o nosso esforço no YouTube, a nossa planilha de preço teto se espalhar pela internet. Lembrando que nós temos também o clube de membros, caso você queira ter contato direto comigo, queira ver aí vídeos exclusivos, já temos uns 13 vídeos exclusivos na playlist chamada Vídeos para Membros, além de muitos outros benefícios para os membros, tudo por apenas R$ 4,99. Eu me chamo Pedro, um grande abraço e até o próximo vídeo.